Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou falar para vocês, continuar falando sobre o iPad. O cara tá aqui embaixo e é sobre uma indicação de software. Quem já tá no mundo dos iPads e edita vídeo já conhece esse cara. Eu conheci ele por conta de um amigo há muito tempo atrás num aeroporto que foi me falar, olha aqui, eu faço tudo no iPad. Senhor Paulo Barba, que falou para mim, olha aqui, Geek, ó, eu tenho um iPad e tá, faço tudo no iPad. E aí ele me mostrou uma edição, se eu não me engano, era no LumaFusion. Eu sei que faz uns 2 anos que eu tenho comprado a licença do LumaFusion. Confesso para vocês, isso aqui é um depoimento, tá, pessoal? Um depoimento sobre o iPad, sobre o LumaFusion, que vai ser uma indicação sobre o LumaFusion. Já vou mostrar para vocês aqui um pedacinho. Só uma introdução breve. Pessoal, eu comprei esse software que é muito barato comparado com, por exemplo, o Final Cut, que acho que está uns R$ 1.700, o Final Cut que eu utilizo para gravar e editar os vídeos, e esse aqui você vai ver editado no Final Cut, né? Você está vendo esse vídeo, eu editei no Final Cut dessa vez, ao contrário dos últimos que eu editei no LumaFusion. Eu comprei porque era muito barato, eu não lembro o preço da licença, verifiquem aí na App Store, mas é muito barato comparado com o preço do Final Cut e comparado com o preço do Premiere para quem edita em Mac, tá? Porque esse software ele funciona no seu iPad e ele funciona no seu MacBook M1 também. Então, ele vai funcionar no M1, no iPad Pro, vai funcionar no iPad Air, obviamente, vai funcionar no seu iPhone, se você quiser, e ele vai funcionar no seu MacBook Pro, MacBook Air com chip M1, ele vai funcionar. E ele é muito barato. E eu confesso que quando eu comprei, eu utilizei ele 2 vezes, editei um vídeo no iPhone, depois recentemente editei um outro vídeo no iPhone também, no 12 Pro, se eu não me engano, para ver se editava, ou no 12, se eu não me engano. E confesso que, cara, eu fiquei... Sabe quando você edita e fala assim, nossa, que software não gostei? Ruim, não dá para... Comparado com o Final Cut, com o DaVinci Resolve, com o Premiere, não dá para eu. Ficou parado, cheguei a pegar o iPad Air há uns meses atrás, tentei editar mais uma vez, já estava comprado essa licença faz tempo, eu instalo toda vez nos meus Macs, quando eu comprei desde 2 anos, né, porque a licença fica lá. E agora, dessa vez, peguei o MacBook Pro com chip M1, que vocês sabem aí, né? Aliás, estou vendendo, vou deixar o link aí na descrição, vendendo só para comprar um de 512 pelo menos. Esse aqui está à venda, o link vai estar do Mercado Livre aí, caso você queira comprar. E aí, eu peguei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 3 vezes editando o vídeo, um vídeo relativamente longo, e eu me acostumei e comecei, a adorar o software, que funciona num iPad, que funciona com touch, com as suas mãozinhas, né? Você não precisa de um teclado de mouse e é muito legal utilizar. Às vezes eu digo para vocês que é mais preciso utilizar o trackpad ou o mouse. Às vezes sim, você vai precisar. Mas cara, eu recentemente, ou seja, depois de uma insistência, isso prova que quem não tenta e tenta de novo, às vezes você está perdendo alguma coisa que é boa e que não custa caro. No caso, o LumaFusion, que é da LumaTouch, custa muito barato comparado com os editores de vídeo por aí e, cara, funciona muito bem. Dá para fazer coisas avançadas. E o mais legal que eu tô vindo aqui gravar esse vídeo, porque eles estão prometendo, quem é usuário beta, que poucas pessoas são, já está utilizando isso aí, testando, eles estão prometendo algumas melhorias para esse cara. Bom, você já consegue fazer praticamente qualquer coisa nesse cara aqui, né? Vou mostrar aqui, ó. Vou abrir para vocês. Deixa eu abrir aqui, estão com um atalho aqui embaixo. Deixa eu ver se eu abri o LumaTouch, tá errado. Esse aqui é o LumaFusion, ó. Esse é o LumaFusion. Abri aqui para vocês e olha só a interface. Ele é bem simples. Quando eu peguei, falei, nossa, é muito simples. Você vai clicar aqui no maisinho para criar um projeto. Vou deixar My Project aqui. Não é um tutorial esse aqui, não é um tutorial do software. Só estou mostrando para vocês não pensarem, o que esse cara está falando do LumaFusion. Vamos dar mais aqui, vou criar o projeto. Ele vai pegar automaticamente o primeiro vídeo, ele vai colocar o FPS, o que for, ele vai pegar com base no primeiro vídeo, ou senão poderia setar na mão. Mas aqui, ó, essa é a interface basicamente. Vamos adicionar um link aqui para uma pasta. Vou pegar aqui no HD externo. Eu tenho um HD que chama aqui Backup Vida. Clicar no Backup Vida. Vídeos, deixa eu ver aqui, Guarujá. Tem vídeo do Guarujá. Esse vídeo aqui está bem escuro. Vamos só pegar ele. Eu vou arrastar ele aqui para baixo. Arrastei. Ó, isso aqui não é um tutorial, tá? Esse vídeo eu gravei, não lembro se foi com uma 80D. Esse vídeo aqui tá bem escuro, né? Mas serve, ó. Esse aqui basicamente é o software. Vou clicar aqui na timeline, vou clicar aqui em editar, só para mostrar para vocês, mostrar o original aqui. Esse é o original, vamos dar... Acho que eu tinha até criado um preset, você quer ver só? Criei um preset recuperar sombras.
olha só esse preset que eu fiz. Olha só. Cara, do que é pro que fica. Vocês não conseguiram ver? Deixa eu apagar de novo. Ó, vou colocar de novo. Deixa eu tirar. Ó, apaguei, voltei. Apaguei, voltei. Olha como o vídeo estava. Olha como estava escuro. Isso aqui tem uns anos, cara. Não lembro que câmera. Eu acho que foi com uma 80D que eu gravei. Olha como estava escuro o vídeo. Dá uma olhada. Daqui não é mérito do software, tá? Mas ele é muito intuitivo. Olha como estava escuro, cara. Olha só. E aí, só fiz um presetzinho e ficou muito legal. Mas enfim, ó. Vou pegar aqui. E esse é o software, cara. Você mexe com as mãos, você pode cortar com as mãos clicando na tesoura e aí você corta de novo. Você tem outras funções aqui para baixo. Você pode mexer aqui no áudio, mutar as trilhas, né? Mutar as tracks, aliás. Pode fazer bastante coisa, adicionar outros vídeos. Você pode adicionar texto aqui, se quiser títulos. Enfim, tem coisa pronta aqui caso você queira. É só arrastar e funciona tudo com as mãos. Enfim, não é um tutorial do software. É só para mostrar para vocês o que é o software, tá? Então o software é esse, o LumaFusion é este cara aqui. Bem, pessoal, ele custa muito barato, comparado com o Premiere, como eu já disse, comparado com até o DaVinci Resolve versão paga, que é a versão Studio, comparado com a assinatura da Adobe, isso pensando para quem vai usar o LumaFusion em um Mac, tá? Se você não consegue utilizar o Premiere, por exemplo, no iPad, não consegue utilizar o DaVinci Resolve no iPad, só estou falando que para quem usa um iPad, pode estar perdendo um ótimo software que custa muito barato. Ótimo, eu estou acreditando em ótimo desde os últimos 3 vídeos, porque eu achava ele muito ruim. Cara, e na real, dá para fazer quase tudo. E o mais interessante, que eu peguei para ver uns vídeos de ontem para hoje, eles estão prometendo agora uma atualização que a galera vivia pedindo, aliás, quando a Apple trouxer o Final Cut Pro para o iPad, eu compro um iPad. Eu já falei que esse equipamento aqui é muito bom. No vídeo de ontem eu falei para vocês que eu não sou o cara que talvez conviva só com o iPad. Eu preciso de um Mac para todas as coisas que eu vou fazer. Mas tem muita gente que veio dar feedback que falou ontem que tem só um iPad e que vive muito bem só com o iPad. Cara, para estas pessoas, a LumaTouch, que faz o LumaFusion, está prometendo, a galera beta já está testando, você, por exemplo, editar sem fazer importação de arquivos. O que quer dizer que uma pessoa que tem um iPad Air, por exemplo, que dá para editar tranquilamente, um iPad Pro que tem um armazenamento de 128 ou de 64, com um HD externo, esse cara aqui é um SSD meu, velocidade de 1500, você pode editar agora direto, vai poder editar, daqui acho que 1-2 semanas deve soltar a atualização já fora do beta, para você editar direto do HD externo, para você fazer speed ramping, para você fazer a sincronização automática do áudio que o Final Cut faz. E é muito lindo, né? Confesso que para vocês que para sincar o áudio, para quem grava áudio separado igual eu estou gravando aqui desse microfone, para ficar com áudio bom, é ruim você ficar ali cortando, ajustando, mexe para cá, mexe para cá. Eles vão trazer isso, vão trazer agora, cara, a estabilização de vídeo para um software que roda num iPad. E o M1 é muito potente, ele vai rodar muito bem. Esses caras, cara, estão fazendo uma coisa que vai deixar, por exemplo, quem, por exemplo, não tem um iPad muito poderoso, editar com essa ferramenta, que custa barato e não tem assinatura, velho. Eu estou adorando. Outra hora eu mostro mais o software para vocês, não vou mostrar muito, porque eu não estou especialista no software. Eu sou um noobzão ainda no software. Eu sei fazer, sei editar, sei colocar texto, sei cortar, porque é coisa que você já tem o feedback de outros editores que você já trabalhou. Mas, cara, eles trazendo essa outra coisa, não sei se vai subir o preço depois, enfim. Cara, dá para fazer muita coisa com esse software. Você consegue editar, exportar projetos. Você consegue, por exemplo, importar um projeto pronto que você exportou para o Google Drive. Terminar o trabalho. Você começou no iPad, você pode terminar o trabalho no MacBook ou começar no MacBook, terminar no iPad, terminar no iPhone. Você consegue, desde quando você upa esses arquivos para a nuvem, ou se você pegar, obviamente, e levar com você. Enfim, cara, um software barato. E teve gente perguntando para mim, uma galera, falando, pô, mas não funciona o Premiere, não funciona o Final Cut, senão eu pegava. Isso não é trabalho de convencimento, é um depoimento meu de quem começou a utilizar agora de um software que já tinha comprado há bastante tempo e que tinha, tipo, não vou te falar nojinho, tinha um preconceito, asco. Nossa, eu pegava para editar, falei, nossa, vou ter que editar aqui. O dia que eu peguei para editar no iPhone, então, falei, que terrível, velho. Enfim, pessoal, é só meu feedback desse software. Não vou ficar mostrando muito para vocês. Vou deixar o link aí se você quiser e tiver um iPhone, dá para instalar no iPhone. Você comprar a mesma licença
Você comprar e instalar no iPhone, você vai instalar no iPhone, você vai instalar no iPad, você vai instalar no seu MacBook M1. É a mesma licença, só baixar depois que comprou uma vez. Tá bom? Cara, é muito legal pelo preço que custa. E eu sei que a galera vai falar, nossa, mas eu sou felizão, eu utilizo o DaVinci Resolve no meu Mac. Beleza, no iPad não tem DaVinci Resolve. Cara, legal demais. Essa é a dica de hoje. Pra falar a verdade pra vocês, eu não tinha muito o que gravar. Falei, pô, é uma ideia legal, porque eu assisti um monte de conteúdo de ontem pra hoje. Falei, vou passar o feedback pra galera. Esse foi o videozinho de hoje. Pra quem gosta só de celular, eu sei que vai dar o dislike, mas não dá não. Deixa um like, tá? Troca ideia, comenta aí se você usa. Cara, eu achei. E não confunda as coisas, tá? Porque eu fiz um vídeo ontem falando que se você for igual eu, não compre um iPad. Eu falei que não dá para viver só com iPad, para mim. Mas tem muita gente que consegue, tá? E essa ferramenta é animal para quem trabalha com vídeo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.